Nação flamenguista, a mídia discutindo a atuação que o Flamengo teve contra o Estudiantes, né? A atuação heróica de Rossi, né? Rossi saiu de vilão para herói. Pessoal, a gente sabe que o mundo do futebol é incrível, né? Você pode falhar no jogo, mas no mesmo jogo você se redimir e sair como um grande herói da partida. Foi o que aconteceu com o Rossi. Claro, pessoal, a gente sabe que o Flamengo não fez uma partida brilhante, exuberante, mas, pessoal, tá na semifinal, é o que é importante. Foi o que um jogo onde o Flamengo dominou o jogo, só que faltou um pouco de intensidade, faltou um pouco mais de capricho, faltou um pouco mais da parte individual, coletivo sempre, Flamengo mesmo não jogando bem na parte individual, o coletivo sempre aparece, mas é isso, é focar. Agora tem o Corinthians, Rossi, inclusive sendo o grande destaque aí dessa partida contra o Estudiantes. A gente espera que o Flamengo continue na mesma pegada, embalado, né? É líder do Campeonato Brasileiro e vão ter que aguentar. O Flamengo tem tudo, pessoal, tem tudo para conquistar essa Libertadores. Claro, esse jogo aí tem aquele jogo com cara de campeão. A verdade é essa, né? Tem certos momentos que o torcedor tem que sofrer para entender. Só quem é flamenguista sabe, né? Então é isso, vamos acompanhar o vídeo. O crédito do vídeo vai para a ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar. O Flamengo não pode ter um jogo caótico, porque o Flamengo tem jogadores basicamente técnicos. O Flamengo montou um elenco de jogadores ultra técnicos, então é um time que precisa ter a bola. Não é necessariamente um elenco que gosta de acelerar jogo, é um elenco que gosta de ter a bola e controlar o jogo com a bola. Sim. Até o Flamengo elimina o Inter, se for ver, o jogo do Beira-Rio, o Flamengo não chega a empilhar muitas chances de gol, mas é um jogo que o Flamengo consegue controlar com a bola. Então, esse tipo de jogo pebolim, lá e cá, exato, isso é de altíssimo risco pro Flamengo, e eu acho que, embora o Felipe Luiz não tenha, ele não queria colocar asteriscos na vitória dele, naturalmente ele se impõe, e esse asterisco se impõe porque eu acho que ele não conseguiu contra-argumentar o que o Eduardo Domingues tinha para oferecer naquele jogo, e ele vai ter que fazer isso contra o Racing. A gente vai ampliar mais nosso debate, mas ele vai ter que fazer isso contra o Racing, porque eu acho que o Racing é um time que faz esse tipo de jogo direto até melhor e com mais naturalidade do que o Estudiantes. E sabe um cara que tava esperando um pouco mais na partida de ontem, que tá devendo um pouco no Flamengo? Samuel Lino. Eu tava esperando um pouco mais dele nesse contra-ataque que o Flamengo teve em várias oportunidades. Ele é um cara que não soube aproveitar, e ele tá devendo ainda, porque os melhores números que ele teve até agora foram na partida contra o Vitória. Tirando isso, ele teve acho que apenas 2 assistências. Ali o time todo deve ter tido números bons. Isso aí você já fez o ano inteiro de assistência. Puxou a média da galera pra cima. E aí você vê que ele ainda tá se adaptando. Claro, você não pode demonizar, acabar, o Samuel Lino não consegue, mas é um cara que eu espero mais por tudo que foi investido nele. Jogar ali, né? Ele teve umas 2 chances que ele tava no X1, era ele um cara era só. Ir pra cima. E assim, óbvio, ele não vai ganhar todas, assim. Mas enfim, por seu investimento muito alto, se espera mais dele que do Plata, normalmente, por exemplo. Né? E eu acho que o Flamengo flertou muito com perigo ontem, cara. Nossa senhora. Eu não tava esperando essa postura do Flamengo. Porque o Flamengo é um time muito experiente, tá há pouco tempo junto, assim, esses caras, mas flertou muito com perigo. Eu acho que o Estudiantes não. Eu achei, até no puxeta de ontem, eu falei, a Flamengo vai passar sem sustos. Me enganei. E isso me surpreendeu, porque eu achei que o Flamengo é mais tranquilo. E aí eu pergunto pra vocês, começando pelo Fê. O que o Flamengo aprendeu? O que o Flamengo leva de aprendizado pra um duelo contra o Racing? Que se aí a gente for colocar time por time, dos 3 argentinos que estavam vivos na Libertadores, ainda River Plate, Estudiantes e Racing, o Estudiantes era o mais fraco deles. E o Racing, né? O River o do meio, né? E o Racing é o mais forte, é o melhor dos argentinos. Atual campeão da Sul-Americana é quem o Flamengo vai enfrentar na próxima fase. O que o Flamengo aprende time pra esse copeiro, jogo? Né? Exato. Eu acho que o Flamengo aprendeu a matar as oportunidades que teve. Eu acho que no primeiro jogo teve mais oportunidades, não soube aproveitar. O Pedro perdeu o gol. Vocês podem lembrar disso. Ele perdeu um gol incrível. Sim. E não matou, poderia ter matado a partida no primeiro jogo, ainda sofreu um gol no final. Eu acho que a intensidade talvez foi um ponto que o Flamengo tem que se alertar para a próxima partida contra o Racing, que é um time melhor ainda. Eu dei um palpite aqui, eu falei que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores. A gente pode discorrer disso, mas esse jogo contra o Racing vai falar muito o que vai ser o Flamengo no resto, sabe? Porque é um jogo com um time melhor e o Flamengo precisa se alertar. É um ponto de atenção que teve agora contra o Estudiantes. Sim, eu concordo muito com isso que você falou das oportunidades. E aí não é só apenas aproveitar a oportunidade, é aproveitar o momento que você é muito superior. Sim. Que é o que eu comentei antes, que o Flamengo nos primeiros 45 minutos do Maracanã, ele dominou, ele parecia que ele ia meter 6-0.
Parecia que ia ser uma goleada absurda e de repente ele começou a controlar o ritmo. Aquilo que ele tinha que ter feito ontem, que era controlar o ritmo, girar um pouco a bola, ele fez no primeiro jogo. Não, ali era a hora assim, fez um, fez dois, o adversário tá coado, tá nas cordas, vai lá e nocauteia. Acho que faltou o Flamengo resolver o jogo na hora que ele foi muito superior e aí ele começou a dar chance pro Estudiantes especular. Sim. Bola na área, bola na área, bola na área. Então eu acho que a coisa do ritmo é a principal coisa que o Flamengo tem a fazer. Quando tá melhor, quando tá em cima, vai lá, atropela e decide. Quando é hora de parar e pensar e cozinhar o jogo, também precisa ter isso. E precisa ter um plano B. Eu senti muito a falta ontem de um plano B pro Flamengo, porque assim, ele começa a tirar um jogador e colocar o outro na mesma posição. Tira um jogador e coloca o outro na mesma posição. Só que assim, às vezes não é só característica de jogador, você precisa dar uma mexida no esquema. Eu acho que essa era uma questão, talvez o Luiz Araújo pudesse ter começado o jogo ontem. Eu sei que o time ontem era exatamente o time que o flamenguista acha que é o melhor time que ele tem para um momento desse, com o Alexandre na lateral esquerda, com o Gonzalo, Plata e o Lino no outro lado. Mas assim, talvez fosse jogo para você ter uns caras que mais veloz, assim? Não, eu acho que ele apostou muito na velocidade no contra-ataque e foi justamente aí que ele entrou nessa trocação. Então, assim, talvez tenha um cara que ele possa correr, mas que ele possa também tocar, girar o jogo, que é o caso do Luiz Araújo, ou o caso do Carrascal. O Luiz Araújo também, um destaque rapidinho, ele entrou muito mal ontem, então, né? Só rapidinho, senhor, só pra gente pagar uma arte aqui sobre destaques, já que estamos falando, não podemos deixar de falar do Rossi, né? Afinal, brilhou a estrela, o goleiro argentino, na disputa de pênaltis. E tem arte pra galera na tela, vamos dar uma olhadinha. Fez jus à fama de pegador de pênaltis o Rossi, Agustín Rossi, na disputa de pênaltis contra o Estudiantes. 4 pênaltis, 2 gols sofridos, 2 gols defendidos, venceu a sua segunda disputa de pênaltis por pênaltis, né, com o Flamengo. Se salvou, né? Porque depois... salva. E o Felipe Luiz fala ali, né, naquele trecho, ele fala, ele disse, eu errei. E assim, vou falar uma coisa pra vocês, do fundo do coração. Nem achei um gol completamente não tomável, tá? Eu não acho alto. Eu não acho que já vi falhas bem piores. Não, eu até acho que mesmo que não seja exatamente um frango ou uma falha. E óbvio que o Rossi ficou como o rosto dessa classificação por ter pego os pênaltis. Eu acho que de maneira geral, principalmente no Brasil, acho que a gente super estima goleiros que pegam pênalti. E aí, daqui a pouco o Ferrari vai falar no seu ponto, porque ele sabe que eu gosto do Alisson. É isso. Eu sorri aqui por isso. Já venho defender o Alisson. Eu acho que a gente superestima goleiros que pegam pênalti, sendo que eu prefiro um goleiro que não deixe chegar nos pênaltis. Sim. Eu prefiro um goleiro que pega aquela bola ali e sequer deixe chegar nos pênaltis. Pra não precisar sofrer isso. Eu acho que tem uma série de goleiros, e eu acho que o Rossi é um deles, que eles são bons, mas eles não são tão bons quanto a fama deles faz parecer, porque ele é bom num quesito. E no fim das contas, o pênalti é importante, mas é um quesito técnico. Não, e até assim, quando você vai pra disputa de pênalti, nunca a culpa é do goleiro, né? Sim, então, assim, o cara às vezes ele falha no tempo normal e joga pros pênaltis. Sim. Se ele não pegar nenhum nos pênaltis, ninguém vai lembrar que ele não pegou nenhum. Vou lembrar do cara que errou o pênalti, né? Então a responsa nunca tá no goleiro. Voltando pro Alisson, ele é lembrado porque ele não pegou nenhum. Isso. Que o Brasil tem uma assim, historicamente, por exemplo, o Tafarel é um goleiro muito lembrado. O Tafarel realmente é um excelente goleiro. Mas ele é lembrado por quê? No imaginário popular, ele é lembrado pelas defesas de pênalti. Sim. Então isso é muito do histórico do brasileiro, que acha que o milagre é a defesa de pênalti. Sendo que esse lance, por exemplo, é um lance que um goleiro com uma velocidade de reação muito defensável. Um goleiro com uma velocidade de reação melhor que a do Rossi, ele pega sem fazer força. Sim, porque ele tá bem posicionado, ele tá inteiro no lance. Eu acho que foi falha. Eu acho que foi uma falha. Frango seria exagero, porque eu acho que frango é aquela bola que o cara fica com a pena na mão, né? Aquela que passa. Aquele primeiro lance do primeiro tempo, que ele chega a defender em 2 tempos, ele solta, ele assim, cai, ela sobe, ele pega de novo, aquela bola seria um frango. Mas essa é falha, e aí sorte do Rossi que ele teve a chance de se redimir nos pênaltis, ele consegue sair como o herói de uma classificação que ele poderia ser o vilão, né? Exato. Conseguiu ir de vilão a herói, e aí faz parte da profissão goleiro, né? E você fala do Alisson, cara, na seleção brasileira, até o Ancelotti deu entrevistas aqui pra ESPN, falando da intenção de levar um goleiro pra Copa que é pegador de pênalti, que é o Hugo Souza. Aí você vê que o Alisson tem esse fator que ele não brilha nos pênaltis. Aí você tem que... Quando fala em disputa de pênalti, não contam com o Alisson, né? E é pesado, né? Porque a gente tá falando do Alisson, que é um dos melhores... E ele é muito criticado, o Alisson, né? Sim. Mas nesse ponto, eu acho que o Rossi, talvez por isso que o Flamengo tava olhando pra outros goleiros no mercado.
olhou o brasão, sabe? Então tem esse ponto. Até que ponto o Rossi ele vai entregar pro Flamengo o que precisa, sabe? Esse é um ponto de atenção no Flamengo. Vamos dar uma olhadinha agora no chaveamento da Libertadores, porque é o seguinte, hein? Caso vocês não estejam sabendo, vão ficar sabendo agora, semifinais da Libertadores, canais ESPN, Disney Plus, tá bom, fãs de esporte? Vem com a gente, vem com a gente. Vocês já têm compromisso marcado conosco. Olha lá, de um lado da chave, temos a semifinal para LDU e Palmeiras. LDU, né, a tomba gigantes aí, né? LDU fazendo... Não teremos semifinais brasileiras. Sabe aquele meme da morte, né, no Cafoe, se batendo nas portas dos brasileiros, assim? Já foi o Botafogo, já foi o São Paulo. Líder na chave do Flamengo. Líder na chave do Flamengo. Né? Exatamente, líder na chave do Flamengo. LDU enfrentando o Palmeiras, que passou do River Plate. A LDU passou, assim como o Palmeiras passou do River vencendo os 2 jogos, a LDU passou do São Paulo também vencendo os 2 jogos e sem tomar gols. 3-0 no agregado. Pois é. Do lado de lá, nós temos agora Racing e Flamengo. O Flamengo vence o Estudiantes do Maracanã 2-1, perde em La Plata 1-0. Amém, não temos mais gol fora de casa, né? É verdade. Já tem um tempo, o Flamengo teria dançado se fosse alguns anos muito atrás. Bem frisado. O Racing também passa do Vélez em dupla vitória, né? O Vélez até chega a marcar no jogo da volta com o Manuel machuca, mas a bola não entra, o VAR, né, acaba tirando o gol, de fato a bola não entrou. Então teremos Racing e Flamengo. Flamengo que para chegar aí passou pelo Internacional, o Racing passou ali pelo Vélez nessa última mão e pelo Fortaleza nas oitavas. E o que o palmeirense torceu ontem pro Estudiantes? O quanto o palmeirense torceu ontem pro Estudiantes, deve ter torcido, hein? O palmeirense queria ser, né, o único brasileiro vivo na Libertadores, porque se ninguém ganhar o Tetra, pelo menos não serei eu, né? Agora vai ficar entre Flamengo e eu acho Palmeiras. Que a eliminação do Flamengo colocaria o Palmeiras como franco favorito ao título, mas com o Flamengo aí pau a pau. Só passar pro Fã de Esporte a informação, Fã de Esporte, porque tá aqui, ó. Assine Disney Plus Premium por apenas R$19,90 por mês por 4 meses. Nos vendem lenço, né? Então, ontem o Flamengo vendeu lenço e o São Paulino chorou. Vamos falar um pouquinho do São Paulo, porque a noite de Copa no Morumbi não foi das melhores possíveis pro Pessoal, esse jogo aí serviu de lição para o Flamengo, né? Serviu de lição que se pegar a oportunidade, tem que liquidar o jogo, pessoal. Tem que matar. Não pode brincar com o adversário, principalmente em fases decisivas de Libertadores, né? E com o Racing aí, o Flamengo tem aprendido a lição, né? Pegou as oportunidades, tem que fazer o gol. Não pode ficar brincando, perder gol, não importa se seja com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 45 do segundo tempo. Pegou as oportunidades, tem que fazer o gol. A verdade é essa. Mas os jogadores que estão aí no Flamengo, aí tinha o Everton Ribeiro, tinha o Diego, tinha o Gabigol, o Bruno Henrique, que ainda está esses caras estão de barriga cheia. Muitos títulos, Libertadores e Campeonato Brasileiro e tudo. É preciso renovar o elenco para aumentar o apetite. Gente, esse elenco está absolutamente renovado. Você está falando daquela época, tem o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Acho que o Léo Pereira, né? A gente pode colocar aí no pacote também, que já está há algum tempo. É mais antigo também. Exatamente. Mas é um elenco todo renovado, jogadores experientes, jogadores que já viveram Libertadores, não viveram Libertadores, já viveram Copa do Mundo, já viveram Eurocopa, já viveram Champions League. É uma casca diferente. Mas é diferente mesmo. Pois é diferente de Libertadores. Tá? Esse ambiente não tem lá. Mas são caras que já viveram experiência, já viveram grandes vitórias, grandes conquistas e também momentos de muita dificuldade, derrotas, de eliminações e tudo. Gente, quer coisa para mobilizar mais um atleta, um jogador, do que um jogo de mata-mata, fora de casa, sabendo que está tudo contra ali e você tem vantagem e você pode conquistar um título que para muitos é inédito, para uns é a primeira vez essa situação diferente. O que mais para mobilizar? Não é falta de mobilização. Não existe isso. Não houve falta de mobilização. Houve incapacidade de colocar em prática a qualidade técnica que esses jogadores têm. Em muitos momentos parecia... Sabe o que eu fiquei pensando na minha cabeça assim? Sabe quando a gente tem pesadelo? Que a gente está caminhando para um lugar, a gente não consegue nunca chegar naquele lugar? Era a impressão que eu tinha dos jogadores do Flamengo. Quando eles tinham a bola, o Samuel Lino várias vezes. Teve uma no primeiro tempo que ele arranca cara a cara, lado a lado com o zagueiro. Ele tem vantagem, ele está com o corpo na frente da bola. Ele não consegue chegar na bola inteiro para fazer a finalização. O zagueiro dá um corte, tira a jogada. E em vários momentos do jogo, a minha impressão era essa. Faltava um sopro extra aos jogadores do Flamengo que...
demonstraram claro nervosismo, porque erraram muitas tomadas de decisão e muitas execuções de jogo de passes. Você acha que o mata-mata, um adversário argentino, o ambiente não tem nada a ver com isso? Claro que tem. Tem tudo a ver com isso. Sabe por que eu citei? Mata-mata, ambiente argentino. Tem tudo. E o caráter do jogo são coisas que não existem no brasileiro. Não. Mas o futebol, para ganhar com facilidade esse jogo, o Flamengo tem. Ô, Birner, vou falar uma coisa que muita gente pode achar, pode parecer piegas para muita gente. Esse torneio foi criado a imagem da Champions League, né? Que era a Taça dos Campeões da Europa, né? O nome inicial, né? Sim. E aqui, quando começou, se pensou também em algum nome parecido, mas rapidamente se transformou em Libertadores da América. E eu acho que isso tem um significado. Que é um nome muito mais bonito que Champions League, né? Então, mas o que foram os Libertadores da América? A exceção aqui do Brasil, né? Pessoas que lutaram por um ideal contra o poder e a força e a superioridade da coroa espanhola. E ganharam como? E conseguiram como? Na superação, na estratégia, na resiliência, nesse tipo de ambiente que eles conseguem traduzir isso em jogos de Libertadores. O poder do dinheiro não basta, é importante. O elenco mais qualificado tecnicamente pode ajudar muito, mas tem que ter um extra de superação, tem que ter um extra de personalidade que o Flamengo não teve hoje, que o Flamengo não teve ano passado contra o Peñarol, que o Flamengo não teve ano retrasado contra o Olímpia. O Flamengo hoje flertou seriamente com a eliminação. Passou muito perto de ser eliminado. Muito perto de ser eliminado. Seria uma terceira eliminação para um time de camisa, de tradição dentro do continente, que tecnicamente é inferior a ele. Mas jogo dele. Mas não conseguia. É isso que eu falo, que isso escancarava a diferença técnica entre os dois. Agora, quando a gente fala aqui, né, e acho que o Felipe contestou um pouco o fato de o Estudiantes foi melhor, é óbvio que está se falando que o Estudiantes foi melhor, levando em consideração a diferença técnica que existe entre os dois, porque num jogo entre Flamengo e Estudiantes aconteceu o que aconteceu, eles têm que ter ido melhor no plano de jogo. Acho que o André quer falar sobre isso. Quando eu falo de mobilização, eu não falo de empenho, vontade, raça. É que você precisa virar alguma chavinha para ter alguma adaptação a um jogo que é diferente. Tem que tirar força de onde não tem. É uma conexão. Não sei se é força, exatamente. É uma conexão interna. Difícil explicar. Os argentinos atingem, nem sempre os brasileiros atingem, especialmente fora de casa. Mas normalmente não atingem. No início do programa eu falei sobre esse orgulho institucional que o Estudiantes colocou em campo hoje, que é uma coisa que vem da reação ao resultado do primeiro jogo no Maracanã em todas as entrevistas, ainda no Rio e ao longo da semana. Se você lembrar das declarações do Eduardo Domingues, ele disse coisas assim. Ele disse um monte de coisa cuja tradução o futebol é dentro do campo, são 11 contra 11. Frases bonitas, eles mostraram todo o repertório que eles têm, jogaram muito bem, mostraram a qualidade técnica de vários jogadores, perdemos por apenas um gol. Depois ele disse, e nós não mostramos o nosso repertório, exato. É o que esperamos mostrar. A diferença está em um gol. Fazem sentido. Claro. A fase de grupos do Flamengo nessa Libertadores, ela foi muito frustrante. Não era um grupo difícil de ganhar, o Flamengo não ganhou. E no jogo que valeu a classificação, foi uma agonia no final, porque o Flamengo esteve, em alguns momentos, prestes a levar um gol inimaginável. Tátira. Por causa da pressão, porque fundamentalmente é um time que tem dificuldade para fechar jogos. O Flamengo, na maioria das vezes, se coloca na frente no placar, tem o controle, não faz um segundo gol. Isso acontece no Campeonato Brasileiro também. Às vezes você percebe um certo receio de continuar jogando da maneira que os jogadores do Flamengo preferem jogar e que o técnico do Flamengo prefere que o seu time jogue. Hoje aconteceu isso no segundo tempo, com o Estudiantes vencendo o jogo por 1-0, desistiu de atrapalhar a saída de bola. É isso que eu estou falando aqui. Quando um time não quer atrapalhar a saída de bola de uma equipe como a do Flamengo, que constrói com seus zagueiros, que avança trocando passes, que em determinados momentos aqui no Brasil a gente vê os dois zagueiros, os jogadores mais recuados, além da meia-lua do grande círculo, além do meio-campo, jogando na intermediária do adversário. O Estudiantes disse ao Flamengo hoje, para nós está bom. Sim.
Nação, a mídia discutindo essa atuação que o Flamengo teve, né? Ok, a gente sabe que não foi a atuação perfeita do Flamengo, não foi aquela atuação que o torcedor do flamenguista tá acostumado, mas, pessoal, eu discordo aí, né? Quando eles dizem que o Flamengo pegou um grupo fácil da Libertadores e se complicou. Peraí. Será que eles estão analisando a mesma Libertadores que a gente viu esse ano? Por que eu tô dizendo isso? Como é que o Flamengo caiu no grupo fácil, pessoal? Me explique. Se de 4 semifinalistas, 2 é do mesmo grupo do Flamengo. LDU era do grupo do Flamengo, terminou em primeiro, e o Flamengo, né? Não teve isso acontecer de 2 times do mesmo grupo chegar numa semifinal faz tempo, viu? Então não me venha dizer que o grupo do Flamengo era fácil. Não me venha. Ok, talvez quando você sabe que o potencial que o Flamengo tem, o investimento que o Flamengo tem, jogadores que o Flamengo tem, o treinador que o Flamengo tem, aí sim, realmente, qualquer grupo que o Flamengo caísse, o Flamengo tem que se classificar em primeiro. Mas que o grupo não era fácil, tá aí, demonstrou, né? LDU na semifinal e Flamengo na semifinal. Inclusive, pode dar LDU e Flamengo na final, né? Os mesmos clubes que foram líder dos seus grupos, né? O Flamengo ficou em segundo, LDU líder. Então não foi grupo fácil, pessoal. No jogo de ontem, eu acho que o Flamengo respeitou muito o Estudiantes. Pessoal, não adianta nada. Tô vendo muita gente criticar o Flamengo pela sua postura. O que é que adianta o Flamengo ter partido para cima, ter criado 50 oportunidades de gol, ter jogado muito, ter muito posse de bola, se o classificado nos pênaltis fosse o Estudiantes? O que é que adianta? Nada. Então, o Flamengo jogou na medida do possível para mim bem. Claro, não é aquele Flamengo que a gente tá acostumado, né, pessoal? Também o Flamengo não ia sair de todo jeito para o ataque. O Flamengo esperou um pouco, tentou controlar o jogo, controlou para mim até o jogo. A única jogada do Estudiantes era aquela bola chutada, aquele balão que os caras davam pro atacante. Inclusive, para mim, Felipe Luiz, como é um cara experiente, é um cara que a gente sabe que ele sempre surpreende nas formações táticas. Ok, talvez se tivesse feito o que eu vou dizer aqui e tivesse dado errado, todo mundo ia criticar. Mas nesse jogo aí, pra mim, era 3 zagueiros. Um na sobra direto. O Flamengo não tinha zagueiro na sobra, né? 3 zagueiros e libera os laterais. Mas ia tirar quem? Pedro. Pessoal, Pedro perdeu um gol. Sei que muitos dizem, não, mas ele deu o carrinho. Ele deu o carrinho porque ele quis dar o carrinho. Não precisava dar o carrinho, né? Ele tava inteiro na jogada, né? Se ele dá o corte pra dentro ali, ele entrava com bola e tudo. O goleiro tava vendido. O jogador tinha passado direto. Preferiu dar o carrinho. O cara também já tinha dado o carrinho. A bola pegou no cara, né? Então, vamos ser bem realistas, né? Pedro, nessas quartas de final, foi decisivo, né? Ele passa muito por ele. O Flamengo não ter se classificado de forma mais tranquila. No Maracanã, perdeu um gol incrível. Vamos ser bem realistas. Ele perdeu um gol que atacante do nível dele não pode perder um gol daquele. Se você quer ser um atacante de qualidade, quer ser se comparado com muitos atacantes, Romário não perdeu um gol daquele, pessoal. Romário de frente para o goleiro, o cara no seu canto esquerdo, né, que era do canto esquerdo de Pedro e no canto direito do goleiro, ele todo no seu canto esquerdo, o lado direito todo aberto, escancarado, o cara chuta do lado esquerdo. Não existe isso, pessoal. O cara de qualidade ali dá uma tapa do lado direito, tchau, correr pro abraço. Aí ele não, deu o corte, chutou no canto direito. E ontem do mesmo jeito, deu o carrinho, achando que ia fazer o gol de carrinho, mas ali só bastava ter dado o corte para dentro, não precisava ter dado o carrinho. Mas é isso, né? Agora o que eu friso aqui, estou sempre dizendo, o importante foi a classificação. O importante foi o Flamengo estar na semifinal. Não adianta jogar bonito, não adianta ter posse de bola, 50 chutes, se você não passar, né? E se tinha um clube que merecia a chegar onde chegou, entre Estudiantes e Flamengo, vamos ser bem realistas, era o Flamengo, né? E pra mim, se não fosse o juiz, o Estudiantes era 3-0 no primeiro jogo, né? Então,
Vamos ser bem realistas também, né? Não pode ter 2 pesos, 2 medidas, né, pessoal? E agora é se preparar, ter esse jogo aí contra o Corinthians. A semifinal é só em outubro, se preparar para chegar bem e mais uma final, né? Mais uma final de Libertadores é o mínimo que a gente espera, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Marvadão e até a próxima, pessoal.